Fala aí, macumbeiro, fala aí, macumbeira, tudo bem com vocês? Tô aqui mais uma vez com o Matuca pra gente falar de muita macumba. Hoje a gente vai tratar de um tema bem interessante, que eu acho que todo mundo tem um pouco de dúvida, que é o desenvolvimento mediúnico dentro da Umbanda. Mas antes de tudo, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem, comentarem, ativar o sininho e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Manda para bastante gente, que a gente fala da Umbanda de uma forma diferente aqui e a gente quer que esse conhecimento chegue cada vez mais a mais pessoas. Bom, vou começar com a primeira pergunta aqui para o Matuca já, que é: qual o primeiro passo para um bom desenvolvimento mediúnico? E aí, Vi, tudo bom? O primeiro passo, né, para o desenvolvimento mediúnico é interessante essa pergunta, porque eu nunca tinha parado para pensar, né, nessa pergunta, porque geralmente no terreiro de Umbanda o que a gente vê é incorporação, né, só, né? Geralmente quem vem de fora só entende e olha a incorporação, né, como mediunidade, mas na verdade não é, né? Então, o primeiro passo para o desenvolvimento é você querer desenvolver, né? Uhum. Porque não adianta você não ter a vontade de desenvolver, ou alguém falar para você, você tem que desenvolver, você precisa desenvolver a sua mediunidade. Não, o primeiro passo de tudo na vida é querer, né? Ninguém tem que nada. Uhum. Você precisa querer, ninguém pode te obrigar, né? Então, o primeiro passo, eu entendo que o primeiro passo é você querer. Entendi. O segundo passo é entender o porquê você quer, né? Uhum. Porque não basta só querer, tem que entender o porquê que você quer desenvolver, né? Para quê? Por que você quer desenvolver? Para que você vai desenvolver? Né? O que você ganha com isso? Onde você vai chegar desenvolvendo a mediunidade? E terceiro, não menos importante, é estar no local realmente de confiança, né? Então, meu conselho é não entre em qualquer terreiro e saia entregando a sua coroa para qualquer um cuidar, né? Entendi. Então, esses seriam os principais passos para mim, né? O primeiro seria, perdão, o primeiro passo seria querer. O segundo, entender o porquê você quer. E o terceiro, estar no local de extrema confiança, um local de extrema responsabilidade, um local íntegro, onde as pessoas realmente têm valores que vão ao encontro dos seus, né? Uhum. Pessoas que pensem próximo de você, porque ninguém vai pensar igual, mas um local onde você tenha os valores próximos, né? Entenda primeiro o pai de santo ou a mãe de santo, entenda as pessoas que estão naquele contexto, veja se aquele ambiente é bom para você de fato, não vá na empolgação, veja se as pessoas ali são respeitosas, porque se elas não se respeitarem, elas não vão respeitar a mediunidade, elas não vão dar valor ao sagrado. Então, são esses três passos que eu considero mais importantes para o desenvolvimento, né? Para começar. Então, esses seriam os três primeiros passos. Entendi, muito interessante. É uma coisa que eu ainda me pergunto, né? O porquê desenvolver a mediunidade. Mas eu vou deixar isso aí para a gente discutir um pouquinho mais para o final, porque eu acho que tem outras perguntas que cabem para a gente juntar com isso. Primeiro ponto, né? O primeiro não, né? O segundo ponto que eu quero entender mais é, tipo, existem médios que são de incorporação e outros que não são de incorporação? Ou Sim. todo mundo pode desenvolver a incorporação? Existem médios que são médios de incorporação, ou como se diz na língua macumbística, médios rodantes, né? Uhum. Tem médios que são, sim, de incorporação e tem pessoas que não nasceram com essa mediunidade, né? E o que Uhum. seria a mediunidade? A mediunidade é você intermediar alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu tenho a mediunidade de incorporação. Eu, por ser pai de santo, obviamente tenho essa mediunidade, porque não faz sentido e eu não conseguiria cuidar de um terreiro e ter meus guias, meus mentores, acompanhando o trabalho, desenvolvendo o trabalho e ensinando se eu não incorporasse. Uhum. Não, perdão, não que não possa, eu nunca vi, né? Eu não vou generalizar, Entendi. mas eu nunca vi um pai de santo de Umbanda que não incorpore, uma mãe de santo de Uhum. Umbanda que não incorpore. Talvez não incorpore durante os trabalhos, mas tem a mediunidade, né? Entendi. Então,
Quando eu incorporo, eu sou o intermédio, eu sou o médium, eu sou o meio entre os meus guias e os consulentes, os meus guias e os filhos da casa, né? Então, por exemplo, se eu tenho a mediunidade de ver as coisas, né? A clarividência. Eu estou aqui e eu estou vendo guias, estou vendo imagens, eu estou vendo símbolos, a clarividência. Eu sou o meio entre a espiritualidade e algumas outras pessoas que acreditem em mim para falar o que está acontecendo espiritualmente nesse local. Né? Uhum. Mas nem todo mundo tem. Então, a mediunidade de incorporação, ela é como as outras mediunidades. É que na Umbanda, a incorporação ela é muito mais presente. Porque a Umbanda ela é uma religião que necessita deste transe mediúnico, dessa incorporação e dessa energia que percorre por todo o nosso corpo e toma conta de nós para que a gente possa trabalhar dentro do terreiro. Né? Mas assim como as outras mediunidades, você pode ter ou pode não ter. Né? Uhum. Então ela não é uma obrigatoriedade dentro da Umbanda, mas ela é 90% dos médiuns do terreiro serão médios de incorporação. E tá tudo bem não ser, né? Porque existem tantas coisas para se fazer no terreiro, né? O pessoal da Corimba, tem o pessoal que cuida da gira mesmo, né? Aqueles que organizam, tem os cambones. Então, cara, tem muita coisa para fazer dentro do terreiro que não só incorporar, né? Sim. E todo mundo é médium? Tipo, todo mundo tem alguma faculdade mediúnica? Todo mundo, Vi. Todo mundo, sem exceção, tem algum tipo de mediunidade. Né? E aí, eu sei que talvez você pergunte isso, e eu já queria antecipar, porque sim, todo mundo é médium, e eu já queria aproveitar e falar do livro do Alexandre Comino, né? Médium, Incorporação na Possessão. Este livro aqui do Alê, né? Não sei se dá para enxergar direito. Dá sim. Deu, né? Da editora Madras. Né? Esse livro aqui é um livro de base de estudo dentro da nossa casa, né? Então, a pessoa, ela entrou no terreiro, ela tem por obrigação comprar esse livro. Por quê? Porque ela precisa estudar. Mediunidade não se desenvolve somente incorporando ou indo no terreiro. Porque você vai no terreiro uma, duas vezes no máximo, terreiros que abrem, né? Então, geralmente é uma vez por semana, terreiros que abrem a cada 15 dias. Então, você precisa buscar conhecimento de fontes confiáveis, né? Então, o Ale fala bastante aqui, esse livro é sensacional, é um livro muito bom, que fala sobre isso. E na página 35 aqui do livro do Médium, Incorporação e Possessão, o Ale fala dos tipos de mediunidade. Eu acho interessante isso, né? Porque os tipos de mediunidades que o Ale identificou e colocou aqui como... Né, colocou descrito no livro dele. Por que é fundamental a gente ter isso, né, como base de estudo? O Alexandre é o cara que mais entende. Para mim, nesse ramo, né, a única pessoa que escreveu um livro que eu posso confiar foi o Alexandre. Por quê? Dentro da Umbanda, não se existe muito, né? Muitas pessoas que escrevem sobre a Umbanda, que levam a religião tão a sério quanto ele, que eu conheço, tá? E aí as pessoas se baseiam na mediunidade dentro do terreiro pelo livro do Allan Kardec, né? E a gente é um bandista. Allan Kardec não fala sobre nós. Allan Kardec não tem autonomia para falar de Umbanda, porque ele é Allan Kardec. Né? Eu esqueci o nome dele agora, mas o nome verdadeiro, né? Allan Kardec é uma encarnação onde ele era um druida. Né? E ele assumiu esse pseudônimo, né? Que fala? Isso mesmo. Como Allan Kardec nessa passagem dele, mas na época que ele era um druida. Né? E o druida nada mais é que um mago, que é um mago, né? Um mago, enfim, um grande mago celta. Acho que é celta, o druida acho que eles eram celtas, se eu não me engano. Se eu estiver errado, me desculpe, eu não tenho profundo conhecimento sobre Allan Kardec. Mas ele não fala sobre a Umbanda, porque a Umbanda nem existia na época dele. Né? O jeito do ritual de Umbanda, as coisas que acontecem na Umbanda, ajudou muito a obra do Livro dos Espíritos, né?
e o Pentateuco de Allan Kardec ajudou muito a Umbanda, ajudou. Só que chegou um momento da Umbanda falar por ela mesma, né? Então, eu aconselho muito o livro do Alexandre, e o David Dias também tem um e-book lançado pelo Umbanda Eu Curto sobre mediunidade na Umbanda. Livraria Umbanda, né? A Livraria Umbanda, que é do Umbanda Eu Curto, lançou o livro, a mesma que lançou o livro do Seu Sete Pedras, lançou o livro do David Dias, e o Ale lançou pela editora Madras. Então, assim, todo mundo é médium, né? E aí eu vou falar algumas mediunidades que o Ale tem aqui, e aí a gente depois volta para falar das que são mais comuns dentro do terreiro. E aí eu falo um pouco daquilo que eu vivo, você fala um pouco do que você vive, e aí é bom para que as pessoas entendam também que a gente não tem tudo, né? Mesmo sendo pai de santo, tem mediunidades que eu não tenho, né? E tá tudo certo, né? Inclusive, a próxima pergunta seria, né? Quais são os tipos de mediunidade? Então, toca aí. Então, assim, E não e assim, às vezes parece que é um combinado, mas a gente é tão corrido na nossa vida que a gente não combina e a gente joga aqui e vai falando, né? Sim. Então, a primeira que ele coloca aqui é a psicografia, que é a mais conhecida por causa de Chico Xavier, né? Chico Xavier foi a pessoa encarnada que eu conheço novamente, porque eu não conheço, né, muita coisa do mundo, que mais esse dom fez valer a ponto dele, através de uma psicografia, Chico Xavier conseguir mudar um julgamento final, né, de um rapaz que havia matado um amigo acidentalmente. Então, Chico Xavier trouxe e mostra que o mundo espiritual existe e fala com a gente através de várias formas, né? Então, eu acho que o mais conhecido é o Chico Xavier, e dentro da Umbanda, o mestre Rubens Saraceni psicografou mais de 70 livros. Eu acho que foi mais de 70 livros que o mestre Rubens psicografou pelo pai Benedito de Aruanda. Então, é uma mediunidade muito presente na Umbanda. Eu, graças às bênçãos de Oxalá, eu também tenho essa mediunidade. Né? Não é tão fácil, né? Como a gente conversou com o Lívio, que psicografa, com o Usher também, que psicografa. Não é uma tarefa fácil, uma tarefa árdua. E não é sempre que você consegue parar para fazer, mas é uma mediunidade bacana que a minha família tem, né? A gente carrega esse dom. Muitas pessoas da minha família têm, né, essa mediunidade. Psicometria, que é quando você consegue entender, segundo o Ale aqui, é uma leitura de registro astral e temporal que fica em cada objeto, né? Então, às vezes tem pessoas que encostam no objeto e sabem onde esse objeto esteve, quem usou, enfim. Psicofonia, geralmente utilizado no kardecismo, nas mesas brancas, através da fala somente, né? Xenoglossia, quando as pessoas falam em várias línguas, né? Isso a gente vê muito nos cultos evangélicos, né? Quando as pessoas falam a língua dos anjos, algumas pessoas eu já vi presencialmente, tá? Uma pessoa incorporar e começar a falar em latim. Eu já vi, né? Isso eu presenciei isso. Não foi uma experiência tão agradável quanto parece. O momento não foi muito legal, mas eu vi a pessoa incorporando e falando em latim, né? Clareaudiência, que é quando você tem a nítida impressão, você sabe exatamente o que ouviu, os sons, assobios, vozes, você ouve as vozes com tons diferenciados, né? Clareolfativo, quando você se sente cheiro, gustativo, quando você sente o sabor das coisas, vidência, quando você vê as coisas, mas você não tem nitidez daquilo, mas você sabe que ali existe alguma coisa. A clarividência, quando você tem clareza do que você está vendo, por isso é clarevidência, né? Porque ela é clara. Você está vendo nitidamente uma entidade, uma energia, uma força, enfim. Algumas pessoas que ajudaram o mestre Rubens a escrever o livro das velas, elas viam as teias, né? As teias espirituais, né? De energias se formando, a chama das velas, enfim. Isso é clarividência. Pictografia, que é a mediunidade do Lívio, né, que o Lívio chama de psicopictografia e o Ale coloca como pictografia. Inspiração e radiação é quando você recebe, né, a energia sutil, mas você sabe que ali existe alguma coisa. Talvez você, conversando com alguém, você receba uma intuição, uma irradiação e ajuda alguém.
Desdobramento e projeção astral é quando você consegue ir para outros locais, né? Se projetando em outros lugares. Materialização, né? Que é uma mediunidade onde as coisas aparecem do nada, né? Nos lugares onde não tinha, ela aparece. Telecinese é quando você consegue mover objetos, apagar luzes, enfim, com a mente. E a incorporação, que é a mais comum na Umbanda. Foi uma breve, né, relato sobre essas coisas, mas no livro do Alê tem, e é uma leitura obrigatória para nossa tenda, né? Sim. Acho que era isso, né, Vic? As mediunidades, era, né? Tipo de Sim. mediunidade, né? E assim, quais mediunidades você tem? Que você falando dessas mediunidades, me veio algumas na cabeça que eu tenho mais desenvolvidas e outras que nem tanto, tipo, que acontecem vez e nunca, sabe? A de incorporação, né? A de incorporação eu tenho muito presente. Clarividência eu tenho, mas não é fácil trabalhar com ela. No começo, quando você não é uma pessoa bem equilibrada, ou você não está no momento bom da sua vida, ou com pessoas que não te orientam bem, você não quer ter, né? Porque você começa a viver numa realidade que não é a sua. Então você tem que ter bem controle. Hoje em dia eu tenho um controle muito bom. Não tinha ela, né? Não é que não tinha ela desenvolta até começar a entrar no terreiro de Umbanda. Depois que entrei na Umbanda, as minhas mediunidades começaram a surgir, né? Então eu digo que a minha mediunidade, elas apareceram a partir dos 24 anos de idade. 24, a partir dos 24 anos de idade. Então, porque antes eu não me apegava a nada espiritual, né? Então, se eu tinha, eu queria, na época, 24 anos, eu não estava muito pegado à espiritualidade, não, estava pegado em outras coisas. Então, incorporação, clarividência, clareaudiência eu tenho muito, sim, de ouvir e conversar mesmo com os guias, né? Então, eu não converso pela mente, eu ouço as vozes deles, ouço vozes, né, das pessoas falando às vezes. A psicografia, né, que eu falei, a questão do livro, eu acho que são essas. A intuição eu não tenho muito. A minha intuição não é intuição, é alguém falando comigo, né? Então eu não tenho intuição. Quando vai acontecer alguma coisa, está acontecendo durante a gíria, né? O vô fala comigo, ou enfim, algum guia fala comigo, eu ouço o guia das pessoas, os guias das pessoas conversam comigo. Então muitas vezes quando a pessoa vem conversar comigo e me fala, você sabe qual é o nome do meu guia? Eu já sei porque o guia dele conversou comigo e falou comigo, porque eu tenho, além de eu ter essa evidência, perdão, além de eu ter dessa mediunidade, eu sou pai da casa, né? Então os guias sim falam comigo. Tanto eu estava até contando ontem na gira de cura, né? Que a gente trabalho espiritual, não trabalho de cura, trabalho no Sorgio Baloé. Tava conversando ontem com o pessoal e contei, né, que quando a gente estava indo para um curso, eu e o Paulo, que é o filho da casa, e a gente estava conversando e a gente estava jantando. E o Paulo chegou para mim e falou assim: cara, você sabe o nome do meu baiano? Aí atrás dele tava o baiano dele. E o baiano dele falou: meu nome é Lampião. Eu falei: Lampião. Ele falou: como é que você sabe? Eu falei: porque ele acabou de dizer, tá atrás de você. Então, essas coisas acontecem, cara. E é muito bom isso, né? Mas são essas: a psicografia, a clareaudiência, a clarividência e a incorporação. Não tenho telecinese, a projeção astral é uma coisa que às vezes acontece, às vezes não acontece, então eu não considero que eu tenha, porque se ela não é controlada e eu não sei o momento certo de fazer, eu não acho que eu tenho, né? Talvez eu tenha, ou às vezes alguém me leva e me traz de volta, mas se desenvolvido, talvez eu consiga fazer, né? Então, assim, não é que eu não tenho, eu tenho, mas não é desenvolvido, né? Porque eu nunca busquei conhecimento e também nunca parei para pedir ajuda para os meus guias quanto a isso, porque eu acho que as outras que eu já tenho já me demanda muito tempo de vida, né? Sim. Bom, eu vou falar um pouco das minhas, assim. Na verdade, eu acho que eu não tenho nenhuma bem desenvolvida. Lógico que eu tenho desenvolvimento ainda de muitas, mas são as que eu tenho foram a vida inteira. E
por momentos, sempre foi muito conturbada, assim, minha vida. Porque eu sempre vi muita coisa. Aí eu acho que seria mais uma clara evidência em alguns momentos, outros momentos mais uma evidência. Porque geralmente quando que é mais clara evidência? É bizarro, mas é coisa ruim, geralmente, que eu vejo. Tipo, se a pessoa tá com alguma coisa com ela, às vezes pessoas que desencarnaram estão presas em alguns locais e estão ali se deter. Não, pode seguir. Eu ia levantar a mão só para não te interromper, mas já te interrompi. Pode falar. Não, é porque assim, não é que é bizarro, é vibração, né? É mais fácil a gente ver coisas ruins, porque quando a gente pensa em vibração, as energias puras, elas estão muito mais longe da gente. Então, é Uhum, mais complexo de enxergar, né? sim. Então, quanto mais próximo da nossa vibração, do dia a dia, do estresse, da correria, é mais fácil da gente identificar. Não é que é bizarro, é porque realmente é assim que funciona. Sim, realmente. E, enfim, eu via muito, muito mais quando eu morava, por exemplo, com os meus pais do que eu vejo hoje. Hoje, tipo, quando eu vejo, sei lá, quando a gente tá no terreiro ou alguma coisa que eu vejo, e ainda é muito menos do que eu via antes. Hoje eu vejo mais como uma vidência mesmo, porque geralmente eu sei que tem alguma coisa ali, às vezes eu sinto que tem ali, mas eu não vejo com clareza. Eu já vi também alguns guias com clareza na minha frente, mas foram em momentos que eu estava com ondas vibracionais cerebrais, na verdade, ondas cerebrais mais baixas. Então, tipo, foi quando eu estava em transe e eu consegui ver ali com mais clareza. Sobre clareaudiência. Muito difícil também eu ter, mas eu tenho. Geralmente quando eu tô, vamos falar assim, alfa, tô aqui, sei lá, a gente tá conversando, eu tô muito de boinha aqui, aí às vezes eu escuto, ou então quando eu tô prestes a dormir, eu escuto gente cantando, gente me falando algumas coisas. Então, tipo, não é uma coisa que é bem desenvolvida, não consigo controlar também. Tenho muito sonho, eu não sei onde que se encaixa, mas você sabe. Muito sonho, vejo várias coisas em sonhos, vejo pessoas, situações, vejo guias das pessoas em sonhos. Muitas vezes eles vêm O falar livro, o comigo. livro tinha falado, né, do nome disso, eu não Sim. lembro. Eu não É anotei. Oni alguma coisa, não me recordo É, agora. eu não lembro também. Mas, assim, essa eu acho que é uma das mais fortes que eu tenho, porque já se mostrou muito, muito real. Mas é basicamente isso. Ah, e tem incorporação também, né? Que a gente está desenvolvendo agora no terreiro. E que era a mediunidade que eu mais achava estranha antes de eu começar a desenvolver, mas que hoje eu vejo a sua beleza e o quão complexa ela é, porque envolve outras coisas além só da incorporação, né? Tá no mudo, Matheus. Desculpa. A incorporação, ela envolve muita coisa, né? Principalmente atividade física. Parece bobeira, mas se você tem uma saúde debilitada, a possibilidade de você se cansar, de você se machucar, ela é muito grande, né? Uhum, Então a incorporação, ela exige da gente algo que a gente talvez não possa dar, né? sim. Então e assim, eu não estou falando que todo mundo deve ser rato de academia, não é isso que eu estou falando. Mas você deve cuidar da sua saúde, né? Você Uhum, precisa. Não um dos fatores essenciais da Umbanda é mostrar para você que você deve cuidar do seu templo sagrado, que esta matéria que nós temos, este corpo aqui, ele é sagrado, ele é um templo, né? Se a gente pegar na cultura, né, se a gente pegar na origem das coisas, se a gente for lá na ancestralidade na Yorubá, é um corpo, isto aqui, essa matéria. Ela foi feita do barro de Nanã, criado por Oxalá. Então a gente deve respeito a esse corpo. Então a uhum, gente deve sim. respeito e cuidado dele, de algo que não é nosso. Foi feito por Oxalá. E ele pegou o barro de Nanã para fazer. Então a gente tem duas energias vivas e divinas trabalhando dentro do nosso ser, né? Sim.
Então, a gente precisa realmente rever alguns conceitos de existência, né? E eu acho que é muito válido a gente começar a olhar para a incorporação de uma forma mais coerente, né? Quando eu digo coerente, não é só chegar no terreiro, incorporar e ir embora. Aquilo ali, naquele momento, é sagrado demais. Então, eu falo por mim. Quando eu comecei a trabalhar na Umbanda, eu era uma pessoa que eu tomava bebidas alcoólicas como qualquer, né, como a maioria das pessoas. Até o momento que o meu guia, José Carneiro, que trabalha com a energia de Obaluaê, né, que trabalha muito com a questão de cura espiritual e material, ele pediu para que eu não fizesse uso mais, porque isso atrapalharia, né? Porque eu tenho já uma tenho alguns problemas no fígado que já me atrapalham normalmente, por isso que eu bebo muita água. E ele pediu para que eu não fizesse uso, e eu não uso, em respeito a ele, porque ele sabe do limite do meu barro, né? Ele sabe do limite. E eu não uso, né? Quando a pessoa ela faz gestão de carne vermelha não, perdão, de alimentação pesada antes da gira, não somente a carne vermelha, porque às vezes a pessoa só tem a carne vermelha para comer, né? Então o problema não é a carne vermelha, é a quantidade de alimento e a qualidade do alimento que você ingere antes da incorporação. A incorporação não é brincadeira, né? E isso precisa ser muito falado sobre. A gente precisa falar disso, né? Então essa mediunidade, ela é muito rígida, assim como as outras, né? E quando você fala assim, tá, eu tenho pouco, não, você não tem pouco, você ainda não desenvolveu, mas você, como a gente conversa, né? Você ainda está no seu início espiritual e é muito natural as coisas aparecerem, não aparecerem, você ouvir, não ouvir, né? E você às vezes não tem muito controle, né? Por exemplo, eu tô dormindo. Alguém quer vir conversar comigo nessa hora, 2, 3 horas da manhã, você vai ouvir, você vai ver, né? Porque é o momento que você tá, quando você tá dormindo, você começa a dormir, você começa já a sair, né? Entrar meio que um transe, porque você já está em outra vibração energética para o seu corpo poder descansar, É né? o alfa que eu chamei, né? Que quando a gente bate Exato. nas nossas ondas cerebrais, tá aqui, suave. Isso, exatamente. Você começa a entrar em outra pegada e é mais fácil para você ter essa conexão, porque você não está mais apegado a essa matéria, né, que nos atrapalha em tantos contatos. Então é muito mais fácil no silêncio isso acontecer, porque você está trabalhando. Muitas vezes eu estou trabalhando e eu vejo alguma coisa, eu ouço e tal, mas o que eu aprendi na minha vida é que se não é o momento eu não dou atenção, né? Uhum. Eu aprendi muito. No começo, mano, quando eu comecei na Umbanda, cara, era alucinante. Era alucinante. Eu via e via. E assim eu falava, cara, não quero, isso não é hora. Me deixa em paz, eu não vou ouvir ninguém agora. Tô trabalhando. E eu acho que eu fui me domesticando a isso, sabe? Tipo, no trabalho eu tô trabalhando. Na hora de estar com a minha esposa, né, na hora das relações, eu estou com ela. Mas mesmo assim, às vezes aparece entidade para falar comigo na hora do banho, né, na hora que você está em outros lugares, e, cara, e você vai vivendo. Já tive casos de eu estar tomando banho e aparecer um espírito, né? Falar assim, porque não era uma entidade que me acompanha, então o espírito veio pedir para que eu ajudasse uma pessoa. Eu tive que parar meu banho para entrar num transe e aí fazer uma projeção astral guiada pelos meus guias, porque eu não gosto de fazer projeção sozinho. Por isso que eu falo que eu ainda estou desenvolvendo, porque eu não faço sozinho. Eu sempre chamo algum guia para me acompanhar e vou fazer os trabalhos fora de mim, né? Mas se eu não quisesse fazer também, ninguém me obrigaria, mas eu me dispus a fazer. Então, com o tempo a gente vai entendendo os nossos limites, né? Quando a gente vai pro terreiro, você vai pro terreiro. E aí seu pai de santo, possivelmente, ele não vai entender todas as mediunidades, porque ele não vive isso. É difícil você falar de algo que você não vive. Eu posso ter conhecimento teórico, mas eu não vou ter conhecimento prático, né? Então é muito fácil eu falar, Vitória, você, no caso, você tem a pictografia, exemplo, igual o livro. Eu não tenho como falar para você como desenvolvê-la.
Eu não vivi isso. Eu vou te dar métodos robóticos e mecanismos e mecanizados de que talvez não funcione para você. Né? O que a gente pode fazer é testando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Mas são testes no quais não extrapolem nenhum limite, né? Então, são trabalhos minuciosos e cuidadosos que devem ser feitos, né? Ah, aconteceu isso, beleza, aconteceu isso, em que momento? Qual era o momento da sua vida? Em que situação você estava? Qual era o seu pensamento? Como você estava? Você estava com suas velas acesas? Estava com os seus banhos realizados? Então, é toda uma anamnésia, né, que você faz com a pessoa quando ela abre uma mediunidade para você, que você faz uma anamnese, entende o contexto, entende a pessoa, entende o momento, entende a situação, enfim, para poder falar para ela qual o direcionamento. E para isso, primeiro o pai de santo e a mãe de santo precisa entender o que é anamnese. Sim. Senão não vai funcionar. Né? Então, assim, quando nós tivermos mais pessoas preparadas e pessoas mais humildes que saibam falar, eu não sei, mas eu vou tentar e vou buscar te ajudar com pessoas. Porque, por exemplo, eu conheço muita gente. A mediunidade que eu não tenho, eu posso pedir sim auxílio a outra pessoa da minha confiança para me orientar como cuidar dessas coisas, porque eu não sou obrigado a conhecer tudo e não tenho por que conhecer tudo, né? Então, sim, quando as pessoas forem mais humildes, entenderem que elas precisam de ajuda, elas não... Porque, assim, se eu não entendo de algo e vou fazer os meus testes sobre você sem te falar, ó, Vitória, eu não sei o que tá acontecendo, mas a gente vai descobrir junto e vou ficar fazendo teste, vou ficar inventando história. Cara, uma hora isso cai, sabe? Então, vamos aos poucos, vamos conversando, vamos entendendo. E aí, toda a anamnese de toda vez que acontecer, e uma hora todo mundo, se for tiver uma capacidade cognitiva boa, vão entender os momentos que as coisas acontecem, porque esses momentos você possivelmente serão os mesmos, sabe? As situações, o momento da sua vida, as energias, se tinha vela ou não tinha vela acesa, se você tinha brigado ou não, se você tinha discutido ou não, se você teve um dia ruim ou não. Então, você vai fazendo esses testes e uma hora você identifica quando que acontece, sabe? Então, é isso, né? É desenvolver mediunidade, você precisa estar com pessoas seguras, pessoas de confiança, porque a pessoa pode até te ajudar, mesmo se ela não for de uma boa índole, mas ela vai te ajudar buscando benefício para ela mesma. Isso que é o foda. Eu paro para pensar, por exemplo, desdobramento eu tenho muito quando eu tô em momentos muito conturbados emocionalmente, sabe? Assim, tipo, quando eu tô, sei lá, emocionalmente afetada, meu, é batata. Pelo menos uma vez na semana eu vou ter ali uma paralisia do sono, eu vou me ver dormindo, vai acontecer alguma coisa que eu vou começar a me sentir dessa forma. E eu tenho, por mais que tipo, seja uma coisa que me acompanha a vida inteira, eu tenho medo, assim, sabe? E é bem complicado para mim desenvolver a mediunidade, porque sempre foi visto, meio que foi me ensinado que era meio não é errado, mas assim, foi meio visto com maus olhos, sabe? De tipo, ai, isso vai te causar muitos problemas na vida, isso vai te perturbar muito. E às vezes pelo menos para mim, é bem difícil de lidar. E eu entendo que é porque ainda não desenvolvi, não estudei, não tô desenvolvendo talvez o tanto que eu deveria desenvolver essas faculdades mediúnicas, mas tem dia que eu acordo assim zoada, porque, sabe, muita coisa aconteceu, sei lá, tive sonhos, escutei, desdobrei, e aí acordei e parecia que eu não tinha dormido. E para mim é muito complicado. Porque assim, Vi, não existe uma receita, né? Por exemplo, se você pegar as pessoas que psicografam, cada um é de um jeito, né? Cada um tem o seu ritual, né? O ritual do Lívio é diferente do Usher, que é diferente de mim, que com certeza absoluta era diferente do mestre Rubens, porque, né, enquanto a gente demanda, pelo menos eu demando muito tempo para escrever, né, o Usher mostrou também, né, que ele teve aos poucos, o mestre Rubens escrevia rápido, Chico Xavier escrevia muito, né? Então, assim, mesmo sendo a mesma mediunidade, são pessoas e rituais e formas diferentes de trabalho, né? Já começa porque hoje em dia a psicografia utilizada na mão não é tão comum mais, né? Ainda é por algumas pessoas,
mas não faz sentido. O Davi Veronese escreveu um livro também, O Guardião das Sete Grutas, eu acho, não me recordo. Mas ele falou que ele não, acho que ele não queria escrever, ele escondeu um monte, escondeu papel, escondeu caneta, isso aqui. E aí tinha o computador na frente, sabe? Uhum. Ah, gente, E aí saiu. tipo, o guia, como se o guia não soubesse usar um computador, né? Tipo, cara, eles estão muito além da gente, né? De tudo. E você acha que ele não vai saber onde está a letra A e onde está a letra L no teclado, gente? Né? Então, assim, a nossa limitação de não deixar a espiritualidade se modernizar, exemplo, cara, não tem nada a ver com o assunto, mas eu gosto de falar. Falei. Então, quando é o que o Benedito fala, tem guia, né? Não no nosso terreiro, porque isso aí desde o começo já é falado, mas tem guia que não acende o próprio cachimbo, o próprio charuto, esperando alguém acender para ele. Só que, cara, se o guia consegue estalar o dedo, ele consegue riscar um isqueiro, mano. Não tem essa. Né? Então, não sabe? Não, cara, vai depender muito do lugar que você tá, né? O que eu tô falando disso é da forma que a mediunidade é desenvolvida, vai depender da forma que as coisas são conduzidas. Né? Então, assim, se você quiser desenvolver a psicografia, por exemplo, se você não tiver o dom, você não vai desenvolver. Né? A minha psicografia é mais ou menos uma psicografia, né? Porque assim, eu entro em transe, mas eu sei que eu estou escrevendo, mas eu entro em transe porque os guias utilizam da minha clara evidência e da minha clara audiência para que eu escreva. Então, necessariamente nem sei se isso é uma psicografia, né? Porque eu estou escrevendo o que eles estão me ditando e eu estou vendo a cena. O computador mesmo eu não estou vendo. Mas eu tô vendo, né? Quando eu tava escrevendo o livro do Sete, e até mesmo agora do Vô Benedito que eu comecei a escrever, eles vão falando comigo, eu tô escrevendo, mas eu não estou vendo o computador, eu estou vendo a cena acontecendo. Né? Então eu tô digitando e eu tô aqui assim, completamente em Nárnia já, totalmente off. E, cara, ouvindo o que eles estão me contando a história, é como se fosse um filme. Sabe, um filme narrado? Eu tô vendo a cena, eles me contando e eu escrevendo, né? Nem sei se isso pode ser considerado uma psicografia. Então, sei Mas é lá, eu assim que invento é. um novo nome, sei lá, misturo nomes, isso aí pra mim tanto faz, sabe? É que a gente precisa catalogar e categorizar para que as pessoas entendam qual é o nicho de mediunidade que ela tá. Mas, cara, se alguém falar, mas isso não é psicografia, então tudo bem, sabe? Tipo, ok, tá bom, tá suave. Né? Então, assim, mas eu entendo assim, isso não é uma dor que você deve carregar. A mediunidade não é uma dor, a mediunidade é uma bênção dos orixás. Né? É uma permissão para que você seja o intermédio de algo criado por eles, por Olorum e pelos orixás. Então, ser médium não deve ser um fardo. E também não acredito que ser médium é obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Porque se um dia alguém falar, você tem que fazer, eu nunca mais faço. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu quero. Ninguém vai me obrigar a fazer nada. Porque se eu tiver um dia que incorporar porque eu sou obrigado, porque senão eu vou ficar louco, então eu vou ficar louco, porque ninguém me obriga a nada. Né? Porque na Umbanda tem muito esse costume. No livro, o Ale até cita isso, no livro. Se você não desenvolver sua mediunidade, sua vida vai dar errado. Se você não desenvolver sua mediunidade, sua vida vai ficar bagunçada. Se você não desenvolver sua mediunidade, você vai ficar louco. Não, não é assim. Vamos lá. A partir do momento que você sabe que você tem, você precisa buscar uma compreensão. E aí vai de você querer desenvolver ou não. Porque pensa comigo, vamos lá. É uma coisa para mim que é muito lógico, tá? E eu acredito, eu espero que as pessoas realmente ouçam o que eu estou falando e absorvam realmente o que eu estou falando. Né? E agora sim, estou sendo bem, bem, bem sério, né? É difícil me ver tão sério, mas assim, você tem mediunidade de incorporação, certo? Se os seus mestres vão fazer você ficar louco
porque você não incorpora eles, você precisa trocar de mestre. Né? Eu vou querer comparar o Zélio. Não compara o Zélio, porque o caboclo das 7 encruzilhadas, ele foi falando, incorporando, e o Zélio, a família dele tratou ele como louco. Não foram os guias que fizeram ele ser louco. Né? É diferente. Os guias não enlouqueceram o Zélio. O caboclo e o pai Antônio não enlouqueceram o Zélio. As pessoas queriam tratar ele como louco. É diferente. Então, quando você entende do que você está falando, você não fala besteira. Então, os guias, os mestres, os fundadores da Umbanda não enlouqueceram o Zélio. A família dele quis tratá-lo como louco porque não aceitava que existia algo com aquela pessoa. Até que eles foram numa benzedeira e aí ela falou que ele tinha uma missão e aí levaram ele para o centro espírita e, enfim, toda a história todo esse rito da Umbanda, esse mito fundador. Então, assim, se você tem um guia que ele faz você ser louco, você não tem um guia. E não vem falar para mim que tem, porque não tem. Porque se um dia o meu caboclo, o meu preto velho, o meu Exu, a minha pombagira, a minha baiana, porque eu incorporo uma baiana linda que pouquíssimas pessoas viram até hoje. E nem vou falar o nome dela também, porque não vou falar. É meu. Não quero. Não cabe. Se um dia eles me deixarem loucos, eles nunca foram meus guias. O guia não tá aqui para te enlouquecer, ele tá aqui para te ajudar. E respeitar a sua decisão. Então, se você não quer ser umbandista e a partir daquele momento você viu que a sua mediunidade, você não quer mais dizer, não quero mais ser da Umbanda, vou me tornar evangélico, vou me tornar judeu, vou me tornar católico, eles devem respeitar a sua decisão. E aí a decisão de voltar para o terreiro deve ser única e exclusivamente sua, não deles, porque a vida deles eles já viveram. A vida é sua, quem decide a sua vida é você, não sou eu, pai de santo, não é a mãe de santo, não são seus guias. Se você for uma pessoa que ama os seus guias e permite com que eles opinem na sua vida, aí você dá ouvido a eles. Porque se você não quiser a opinião de ninguém, nem isso eles têm a obrigação de dar. Né? Então, assim, a mediunidade não é doença. Né? Como diz o Ale, incorporação não é possessão. Incorporar não é ser possuído. Quem quer possuir o seu corpo é em outro lugar, é em outra religião. Na Umbanda não se tem possessão, não. Na Umbanda a gente não possui nada, ninguém possui nada. O que pode acontecer, algumas pessoas têm uma mediunidade de incorporação inconsciente, que é raro. Né? É raro. Por quê? Uma incorporação inconsciente, você não está aprendendo nada. E a intenção não é você aprender? Então, assim, né? Eu tenho algumas incorporações, como eu disse, que o Seu Meia-Noite ele simplesmente me apaga. E o Vô Benedito, no ritual de consagração e anunciação do orixá da coroa, ele me tira de jogo também, para que não haja interferência no meu gosto pessoal no momento do transe, no momento da divulgação, da confirmação. Então, assim, neste momento eu estou totalmente fora, né? Não tenho controle sobre as ações. E o Seu Meia-Noite tinha alguns trabalhos também, porque, né? Eu não falo muito sobre a noite, porque eu prefiro não falar tanta coisa. Beleza. E isso já entra um pouco na última pergunta que eu tinha para trazer, que se tinha alguma complicação a quem não resolve não desenvolver a mediunidade. Então a resposta é não, né? Não tem complicação nenhuma. Desde que, assim, por exemplo, assim, você não desenvolver a mediunidade, por exemplo, de clarividência, você sabe que isso não vai mudar. Não tem como bloquear, tirar um dom. Porque assim, vamos lá. Mais um assunto sério, né? O assunto tava todo descontraído. Ai, Matheus, estragando tudo. Tem muitos lugares que falam, vamos bloquear a sua mediunidade, vamos tirar a sua mediunidade. Gente, quem deu a mediunidade? Só pode tirar quem dá. Né? Se você acredita em Deus, foi Deus que te deu. Se você acredita em Olorum, foi Olorum que te deu. Se
você acredita em Já, foi Já que te deu. Jeová, Jeová, Jafé, qualquer um. Cara, ninguém tira nada de ninguém. A mediunidade é sua. Não tem como fechar a mediunidade. Vou fechar a sua clarividência. Cara, se você vai num lugar onde a pessoa diz fechar a sua clarividência, toma cuidado com o que essa pessoa está fazendo com você. Porque a clarividência está ligada a uma glândula do seu corpo que serve de funcionamento de sua estrutura física. Então, toma cuidado. Porque essa pessoa está mexendo numa glândula, a glândula pineal, ela está mexendo com a glândula pineal que está dentro do seu corpo. Ela está gerando uma disfunção na sua glândula que vai atrapalhar várias outras coisas. Então, toma cuidado. Porque ela está mexendo não na sua mediunidade. Ela está atrapalhando a sua vida. Ela está impedindo a sua glândula de funcionar. Então, toma cuidado. Por isso que você precisa entender do que você está falando. Quando você fala qual é a mediunidade, aonde ela está, você não deixa ninguém mexer. Deixa ela aí. Uma hora eu me entendo. Se você não quer ir para o terreiro, vai para outro lugar. Em algum lugar alguém vai te ajudar. Mas bloquear não pode, porque ela vai mexer em algo que está conectado com o seu corpo. Exemplo. Nossa, como eu falo, né, gente? Uma vez, eu perguntei para o vô Benedito por que os guias têm costume de colocar, espalmar a mão atrás da pessoa, né? Na nuca aqui, assim, nessa região, né? Fica espalmando aqui, assim, para ajudar a incorporar. Aí ele falou, porque a gente trabalha com a amígdala cerebral. Nossa, eu ri pra cacete. Falei, que amígdala na cabeça? Pô, a amígdala aqui, ó. Na garganta. Não, a amígdala aqui, lá dentro. Aí eu falei pra Tami, aí eu fui falar pra Tami, fechou essa ideia do vô. Olha, desrespeitando o Preto Velho. Mas por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento prévio. Então ele falou, eu dei risada pra caramba. Né? Aí eu falei, putz, Tami, olha o que o vô falou. Ele falou isso lá, que tem a amígdala cerebral, as ideias. Ela falou, mas tem, cara. Eu falei, como assim tem? Ela tem. Aí eu fui falando, não tem. Todo dono da razão. Eu tava começando na Umbanda, né? Ainda era uma pessoa bem afrontosa. Hoje em dia eu sou mais calmo. E aí eu fui pesquisar. A amígdala cerebral, ela é responsável pela a manutenção do nosso estresse. Então, ela aumenta e diminui de acordo com o nosso estresse. E quando os guias emanam energia para a amígdala cerebral, eles tiram a sua atenção do dia a dia e do seu estresse, fazendo com que a sua mente relaxe, descanse, para que você possa ter uma incorporação mais tranquila. Que da... Então, assim, Muito legal. Não e dá. Isso que você falou de fechar a mediunidade, eu passei muito, digamos, não vou falar muito, mas 2 vezes na minha vida. Porque, como eu disse, quando eu era menor, era muito complicado, assim. Porque tudo acontecia na minha casa. Por causa porque eu via, escutava, coisas sumiam, coisas apareciam. E aí meus pais foram buscar ajuda em centros espíritas kardecistas. E lá eles falavam, não, porque a mediunidade é muito forte, tem que fechar e não sei o quê. E aí ela fechava a minha mediunidade. 6 meses depois, Abria. tudo de novo. Aí começava a acontecer tudo de novo e ela fechava a mediunidade. Não, a gente não consegue controlar a mediunidade, que não sei o quê, que é muito forte, que vai desenvolver as coisas. Até que teve um momento que eu cansei. Eu comecei a falar que não via, que não sentia, que nada. Porque assim, não resolvia. Não me ensinavam o porquê que eu via o que eu via, o que eu escutava, o porquê que eu escutava o que eu escutava, porque as coisas aconteciam e simplesmente me deixavam, sabe, tipo, aquém de tudo que acontecia comigo. Eu me achava louca, eu me achava tudo menos uma médium, sei lá. Então, isso fica claro também se a gente puxar lá atrás o filme do Constantine, onde uma das moças se suicida e a outra não. Ela também tinha o mesmo dom, só que ela preferiu falar que não tinha porque a outra irmã era tida como louca. Né? No Constantine tem essa questão. Né? As pessoas preferem, às vezes, parar de falar. Uhum. É isso mesmo. Por muito tempo, Matheus, eu me calei porque não valia a pena, sabe? Tipo,
me levavam para fazer coisas com a minha mediunidade que eu não entendia e que, assim, só me fazia mal. Eu já cheguei a falar para você de vícios que eu desenvolvi e foi meio que nessa época, sabe? Que eu não, Sim. sei lá, fecharam minha mediunidade e aí comecei a buscar coisas estranhas, assim. E Não, é desenvolvi. exatamente o que eu falei. Então, nunca, ó, recado final, para a gente fechar. Recado final. Não permita nenhum trabalho espiritual que vá fechar sua mediunidade, pois você vai gerar um problema absurdo para a sua vida. Aprenda a controlar, aprenda a procurar um local responsável, digno de respeito e de integridade, para que ele te ajude a desenvolver a sua mediunidade, te ajude a entender o porquê ela existe, mas nunca feche, porque você vai mexer dentro do seu corpo, consequentemente isso vai gerar distúrbios em outros ramos da sua vida. Então, muito cuidado. É isso. Muito obrigada, Matuca, por mais esse episódio. Eu acho que foi muito esclarecedor, vai ajudar muita gente. Pode ter certeza, porque eu acho que se eu tivesse acesso a esse conteúdo naquela época, eu seria uma pessoa diferente agora. Vou lembrar também para todo mundo que está ouvindo, se inscrever, compartilhar, comentar, ativar o sininho, porque tudo isso é extremamente importante para a gente. Enfim, é isso. Muito obrigada, Matuca. Valeu, Vi. Beijo. Beijo.